Então, olá, bom dia! E antes que comecemos de fato falando sobre o tema, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui. Geralmente, em qualquer conferência, realmente é um prazer falar com todos vocês, ver como vocês estão estimulados sobre o produto, sobre aquilo que estamos fazendo e tudo isso. E claro, por isso devemos dizer obrigado ao Luciano, ao Alexei, que fizeram isso acontecer, para que nós pudéssemos vir aqui e tomar parte na conferência, para toda a equipe da Zabbix Brasil, por garantirem que sentíamos cômodos e cuidar de nós por todos esses dias até hoje. E a última parte, todos vocês, a comunidade. Não fosse por vocês, gente, não haveria usuários do Zabbix, não faria sentido criar esta conferência. O tema é o Zabbix, a disponibilidade alta nativa do Zabbix 6.0. Mas não é só do 6.0, é alta disponibilidade como conceito e o que significa, quais os desafios que traz. Eu realmente tentei criar essa apresentação e também fala para vocês o que não é um cluster, quais são os benefícios, por que é preciso, etc. Assim, qual é o objetivo de alta disponibilidade? Tipo, não chamar na alta disponibilidade, garantir que o sistema é tolerante a falhas, garantir que nosso serviço, nesse caso, os Zabbix, mas pode ser qualquer outro, tipo serviço de monitoramento, garantir que funciona sem interrupções, que tudo está bom, que continuamos monitorando por dias, 24/7, sem qualquer problema, dando números altos, que podem estar relacionados em casos como se você está dando serviço de monitoramento utilizando os Zabbix para alguns clientes, claro, que o software tem que continuar funcionando, que não tenha paralisações ou pontos de falha. Então, temos sistemas de monitoramento. E é uma história muito triste quando alguma coisinha pequena tem problema. E por causa disso, todos os serviços, todo o sistema que a gente fornece, para. E garantir que o serviço que a entrega do serviço está sempre disponível, independente do caso. Se houver alguma manutenção no escritório da centro de dados, que o monitoramento sempre continue. E neste ponto, geralmente parece, é isso que a gente precisa. Bastante simples. Cuida de todos os problemas potenciais que poderíamos ter, 100% de funcionamento, e os clientes vão estar felizes. Tá, tipo, todo mundo deveria ter uma alta disponibilidade. Então, quais são, para ser mais preciso, quais foram as ferramentas disponíveis para conseguir a alta disponibilidade com os Zabbix? E como eu falei, o Zabbix é só um exemplo desse caso que pode ser aplicado a qualquer serviço ou qualquer software que está funcionando, tipo nuvem, ferramentas, da AWS Azure, ACP, qualquer um, todos eles têm suas formas próprias de garantir essa alta disponibilidade. As pessoas, tipo, eu creio que os dois principais das histórias de HA que eu vi, o Pacemaker, PCS, provavelmente o principal, a maior parte das pessoas está usando isso. Mas não se trata só de ter alta disponibilidade para o serviço dos Zabbix. Porque a gente fala de Zabbix, monitoramento dos Zabbix, mas contém os componentes que temos o servidor dos Zabbix, o serviço principal, que é o cérebro do sistema. Temos um front-end, que é o rosto do sistema, alguma coisa que a gente vê em nossos monitores para garantir que os gatilhos estejam funcionando. E aí, provavelmente, o mais duro de tudo isso, que é o banco de dados. E ter alta disponibilidade significa ter alta disponibilidade num servidor que é só uma parte, uma de 3. Então, basicamente, não basta. E aí, quando falamos sobre replicação de bancos de dados e também garantir que o front-end está altamente disponível. Isso traz muitos desafios.
a replicação do banco de dados, ok, mas o Zabbix pode apoiar mais que a gente pode RDB, MySQL, Oracle, Postgres, o que mais? SQLite nos proxies. E para cada um deles, há diferentes soluções para manter a replicação, clustering, totalmente diferente. Você não pode pegar, tipo, um modelo sobre como criar e como aplicar de um e aplicar ao outro. Não vai funcionar. E também de versão a versão, cada um deles tem formas novas, novas versões, novas funcionalidades para dar uma replicação automática e muito mais. Sempre há muitas ferramentas para fornecer o que você precisa. Às vezes você pode utilizar algum script personalizado, não apenas uma utilidade para dar essa alta disponibilidade. Mas como eu disse anteriormente, até agora, tudo parecia como uma varinha mágica para garantir que tudo estava bom. E é isso que as pessoas acham. E é isso que é parte do problema. Sempre que você apresenta alguém que está começando a instalar um ambiente do Zabbix, e você pergunta, você precisa de alta disponibilidade? Eles vão falar, o que quer dizer? E você fala, nos primeiros, que está os dois primeiros. Sim, claro, quem não quer? Mas tem seus próprios riscos. E os riscos geralmente estão conectados, geralmente ao fato que a alta disponibilidade é uma coisa bastante complicada e depende de diversos fatores. E isso leva ao fato que é difícil de implementar um modelo. É difícil pegar um template, um modelão e aplicar a qualquer caso de uso de um cliente, de alguém que esteja querendo instalar um Zabbix. Nos últimos anos, muitas vezes eu escutei tipo, por favor, crie alguma coisa como um videoblog contando pra gente como a gente pode configurar o Zabbix em alta disponibilidade. Por anos eu sempre tentei evitá-lo, simplesmente porque eu posso criar tipo, seja o que for, eu posso mandar as instruções sobre como fazê-lo, mas não vai ser aplicável a todo e qualquer ambiente. O manutenção, ter alta disponibilidade, significa que você não tem só um único servidor do Zabbix. Você tem diversos, talvez 2, talvez 5, você tem muitos front-ends, você tem muitos bancos de dados, você tem serviços adicionais, tipo replicação e alguma coisa que está garantindo essa alta disponibilidade, porque não é apenas ter 3 ou 5 servidores. Eles devem acompanhar-se um ao outro, garantindo que os nós ativos estão funcionando atualmente e que o failover tem que acontecer. E cuidar de tudo isso não é algo fácil. Também, se você quiser dar um passo adiante, não é só ter nós múltiplos, é também onde esses nós estão localizados. Se a gente tiver altas disponibilidades em um centro de dados, e esse o único ponto de dados se torna um ponto de falha, se alguma coisa acontece, todos os 5 nós de dados estão fora. Então, por isso que eles fazem replicações entre centros de dados. São nós de recuperações de desastres em diferentes regiões. Eu penso sobre a manutenção dos Zabbix com todo o sistema. A atualização, sim. Você pode falar que ter alta disponibilidade garante, e também ter replicação garante que a gente possa fazer um upgrade do nosso sistema sem um downtime, que é verdade, mas não é algo direto como uma instalação isolada. Dependências. O exemplo mais óbvio que eu vejo aqui é que todo mundo está indo para o Relate, aqueles que ainda estão decidindo se querem ir ou não. No CentOS, no Rail 7, no pacote que está incluído, o Pacemaker era grátis. Então, no Rail 7 você instalava todos e estava bom. Com o Rail 8 você precisa de licenças adicionais, ou seja, custos adicionais. E realmente é complicado. Quer dizer, todo mundo tem que saber antes de falar, ok, sim, eu vou configurar a alta disponibilidade independente do que aconteça. E o pior caso é quando você tem um grande ambiente dos Zabbix, quando você tem um engenheiro dos Zabbix, e também é algo comum. Eu penso que numa empresa
se decidirmos, precisamos configurar SHE. Essa alta disponibilidade não é uma tarefa para o engenheiro das Zabbix. É tipo mais coisa do Linux. Se você tiver algum administrador de um DevOps do Linux, provavelmente são eles que deverão cuidar disso. E os requisitos para construir alta disponibilidade não são fáceis. Não tem nenhuma experiência de alta disponibilidade anterior, ou seja, alguém vai googlar e vai procurar como instalar a alta disponibilidade dos Zabbix, copiar, colar os comandos no terminal e rezando para que funcione. Talvez melhor que não funcionasse. Então, tem um tipo de alta disponibilidade, mas muito provável o sistema de alta disponibilidade vai ser ainda menor do que se fosse como instalação isolada. Compreender que ter medo de perder o servidor como um único ponto de falha, mas o Zabbix é um software bem estável, a menos que você tenha feito algum erro de configuração ou alguns outros problemas. Com que frequência a gente vê que o servidor cai? Não é frequente. E pensar, criar alguma coisa que é mais complicada do que a gente possa cuidar, pode criar esse efeito reverso, e aí a gente vai ter problemas. Os requisitos específicos para os Zabbix, ativo, passivo apenas. O servidor Zabbix não pode funcionar como ativo-ativo, que foi mencionado na apresentação do Alex ontem, sobre os clientes potenciais e mapa para o futuro, sobre escalonamento. O front-end dos Zabbix pode ser ativo-ativo, mas você tem que saber que tem que ter uma persistência de sessão, ou seja, se o usuário estiver conectando a front-end e está direto com a máquina 1, que está ligada com a banco de dados, base de dados, eles têm que continuar nesse curso, nesse caminho até o final da sessão. Banco de dados dos Zabbix, depende, a gente pode ter diferentes bancos de dados, a gente pode ter diferentes versões e diferentes ferramentas para conseguir essa duplicação. Como meus agentes e os meus proxies se conectam aos nós, o cluster dos Zabbix, porque a gente está falando sobre o servidor dos Zabbix, mas esses são os cérebros que a gente tem que monitorar tudo. E esse todo a gente tem que especificar o endereço de IP. Então a gente também tem que pensar, ok, se eu tiver um endereço de IP do nó 1 que está ativo, daí agora o failover, o nó 2 tem um endereço de IP diferente. Então como é que eu trato com todos os meus agentes e proxies, etc., com uma configuração de PCS? As pessoas geralmente usam um IP virtual que vai para o nó ativo para conseguir o seu estado. Mas, com diferentes ferramentas, podem ser casos diferentes. E a realidade, então, por muitos anos, tivemos alta disponibilidade. Frequentemente, os clientes que haviam começado a trabalhar com os Zabbix estavam falando que precisavam de alta disponibilidade. Não era fácil. Houve muitos casos vistos que tinham uma alta disponibilidade configurada porque queriam receber um uptime muito grande e o resultado foi pior do que com uma instalação isolada. E era bastante difícil fazer uma manutenção e dar o suporte a todos esses casos. Por exemplo, um suporte de Zabbix, porque algo que é criar, se criamos isso. Outra coisa é se alguém copia e cola esses comandos sem realmente compreender o que cada um deles significa. E não são capazes sequer de explicar o que foi que deu de problema e por quê. Então, como sempre, o Zabbix quebra o galho para você. Então, o Zabbix 6.0 com alta disponibilidade nativa, que tem bastante benefícios. Primeiro de tudo, é nativo, então não tem ferramentas de terceiros, não tem dependências, não pergunta difícil, o que eu devo utilizar, pacemaker, etc. Manutenção fácil. Instalação, se compararmos com o mesmo PCS, você tem que pegar esse livrão, 5 dias fora do trabalho, para estudar sobre o que é, como configurar isso. A instalação é execuível, provavelmente em 5 ou 10 minutos, dependendo da velocidade que você consiga digitar. Nenhuma dependência, nenhuma licença adicional, nenhuma biblioteca necessária. Não está ligado à distribuição ou banco de dados, ou seja lá o que for, você tem o seu Zabbix 6.0, pode funcionar em qualquer ambiente, você consegue configurar alta disponibilidade em minutos. Transparência, tudo está aberto, nenhuma arquivo de configuração complicado, logs, estados diferentes que você tem que acompanhar e tentar compreender o que de fato significa. E não precisa de especialização. Qualquer um agora seria capaz de abrir os docs, já vai ver como fazer. 5, 10 minutinhos, você tem alta disponibilidade nos seus Zabbix. E como funciona de fato? Então, no servidor, um tutorial de como você pode habilitar.
o arquivo de configuração do Zabbix, você pega dois novos parâmetros, o nome do nó e o endereço do nó. Então, o endereço é o nome e o endereço que você coloca, porque como ele vai estar conectando. Então, só especificar esses dois parâmetros, reiniciar o servidor do Zabbix, vai precisar de novos parâmetros, pega os novos parâmetros, você atualiza a base de dados, porque nessa ferramenta nativa, na base de dados a gente acompanha que nós atualmente estão configurados em alta disponibilidade, qual é o seu estado e qual é o seu uptime. E o front-end? Lembra, porque três componentes, o front-end, o banco base de dados, e na primeira trilha você pode colocar, ok, o servidor está funcionando, coletando os dados, o front-end está conectado, a gente visualiza as coisas, mas o front-end também está fazendo conexão com o servidor. E se isso não é possível, que o Administration Queue não vai funcionar, você vai que mensagem de que o Zabbix Server não está funcionando. E é por quê? Porque o front-end não é capaz de se conectar ao servidor Zabbix. Então também tem o arquivo de configuração do front-end, porque antes, quando fizemos a primeira configuração, tinha um wizard que você especificava o endereço do servidor Zabbix, ele sabia do que se tratava. Agora, como eu disse, todas as informações estão armazenadas no banco de dados. Você coloca no arquivo de configuração Zabbix, quando começa, o campo é populado e assim que a gente sabe esses endereços. E importante que, se você está fazendo rodar um Zabbix, sei, de 3 pontos qualquer coisa, 5 pontos qualquer coisa, e você atualiza para 6.0 e decide ir para alta disponibilidade, esse arquivo de configuração ainda tem entradas do endereço de IP do servidor do Zabbix. Ou você tem que editar ou remover isso. Senão você vai configurar e as listas vai ter os endereços de IP, mas ele vai ter sobreposição de todos os outros que você tinha antes. É coisa assim. Basicamente é assim que é a empresa. Um front-end de número ilimitado, porque apoia ativo-ativo, quantidade ilimitada de nós Zabbix, uma vai estar ativa e todas vão estar de stand-by, e o base de dados depende se é um ou diversos, depende da sua aplicação. Os nós do Zabbix também têm tipos diferentes. Um é tipo ativo, funcionando agora, processando os dados, atualizando base de dados, fazendo todo o trabalho, e o standby, que está pronto a substituir o nó ativo, que desliga quando está configurado, ele só desliga por algum motivo, talvez seja alguma manutenção, na máquina do Linux, por exemplo. E também tem um estado inatingível, quando o nó é configurado, foi relatado à base de dados, tem uptime. Não teve nenhum desligamento, mas não está mais reportando. Então, algo aconteceu. Como a gente pode acompanhar tudo o que está acontecendo na nossa alta disponibilidade? Front-end, você não precisa, você pode ver os servidores, editar o comando runtime para ver o status, mas você pode fazer a mesma coisa de front para front. O failover de nó, muito simples, não tem 20 botões que tem que apertar se alguma coisa acontece para mudar os nós de standby para ativo. Tudo isso acontece automaticamente, claro, contanto que cai o servidor Zabbix, a gente sabe que isso acontece na base de dados, porque o banco de dados, porque a taxa de bits aumenta e o failover acontece, então o nó de standby substitui. O failover sob o CUD. Você pode ver os números. A cada 5 segundos passa a taxa, e se não tiver resposta por 1 minuto, que é o parâmetro padrão, mas ainda configurável, e daí acontece o failover. E o ajuste é bastante simples. Se você quiser mudar esse tempo de failover, tipo, sei lá, por qualquer motivo, talvez seja comum que às vezes, uma vez por semana, o nó não consiga reportar por 1 minuto por causa de algum problema de rede, daí você pode mudá-lo. Se você quiser remover o nó, você pode ser em comando front-end, que você tem que aumentar o nível de log ou recarregar o cache e especificar qual que você quer deletar.
E a grande pergunta, como eu posso conectar os meus agentes, proxies e tudo mais? E é bastante simples, como era antes, quando você tinha servidores múltiplos, você queria que o agente pudesse aceitar conexões, você só especifica o endereço de IP de todos os nós sobre o parâmetro de servidor no arquivo de configuração do Zabbix, separado por vírgula, não tem nada de novo. O novo é para o ativo, e o novo é um ponto e vírgula entre os nós. Todo mundo costuma colocar vírgula, não vai funcionar. Precisa de ponto e vírgula. E especificar todos os nós que você tem. Isso vai garantir que o agente se está conectando aos nós, ao ativo, para recuperar o que a gente precisa monitorar e também mandar os dados. O proxy é exatamente a mesma coisa, como com o agente. A única coisa que você tem no proxy, então você instalou alta disponibilidade e agora você tem 50 mil agentes que você tem que mudar nessa configuração. Se você tiver um proxy, você precisa mudar. Esses 5 mil agentes conectados ao proxy, você precisa mudar só o config para o proxy. Os agentes continuam reportando de onde eles estavam. É isso, leva tipo 5 a 10 minutinhos. Eu fiz isso sozinho, essa documentação. Ainda tem muitas perguntas, certo? Eu sei, porque todo mundo fica fazendo essas perguntas mesmo aqui. Porque quão maravilhoso é a alta disponibilidade nativa, quantos problemas ela resolve. E o front-end do Zabbix, e o base de dados do Zabbix, banco de dados do Zabbix. As pessoas ainda não sabe? E eu posso compreender, a gente fala sobre a complexidade, os riscos, eles não querem fazer aquilo sozinhos, então todo mundo quer ver um suporte nativo também para esses componentes. E para o front-end, como eu disse, é fácil. O front-end pode trabalhar ativo-ativo. Se você estiver fazendo o seu Zabbix com máquina virtual, em qualquer provedor de rede, você pode criar um equilibrador de carga que leva minutos, menos do que configurar alta disponibilidade. E verifique se o TCP, se o nó está funcionando. É isso. Para banco de dados, é complicado. Criar a replicação para o banco de dados e garantir que ele não vai quebrar depois de 2 dias, e garantir que o banco de dados não vai ser corrompido, que pode ficar ainda pior. Por isso que a gente tem que ter backups. Ainda tem problemas. E o problema aqui é mesmo que para a alta disponibilidade do servidor do Zabbix, a gente pode dizer que tudo está bem. Você tem as ferramentas para configurar a alta disponibilidade. Você escolhe o que você quer, você escolhe a sua melhor opção. É isso, mas a decisão de fornecer essa solução nativa para que todos possam configurar alta disponibilidade. E se não fossem esses casos, quando alguém copia e cola os comandos para querer ter um resultado melhor, acontece que o Zabbix para de funcionar todo dia, e as pessoas não ficam felizes. Você tem que esperar que no próximo lançamento haverá um suporte para front-end e para database? Não. Por quê? Porque você tem que entender que eles são componentes separados. Essa é uma grande pergunta para compreender. Onde está a responsabilidade? Onde que é a responsabilidade do Zabbix como software, onde ele para? Tipicamente é o servidor, o banco de dados, mas o banco de dados não é Zabbix. É só um componente. É verdade que cada um de vocês, se quiserem configurar a alta disponibilidade, vocês têm que ter habilidades no uso de banco de dados e os agentes de front-end compreender como ele funciona e fazer esse trabalho adicional de não ter nenhum ponto único de falha. O Zabbix Server, o servidor está configurado pelos Zabbix, mas o front-end vai querer a sua responsabilidade. Muito obrigado por assistirem e ouvirem. Não sei se vocês vão fazer alguma pergunta aqui. Sim, temos algumas perguntinhas. Muito obrigado, Dimitri, pelo apoio. Temos algumas perguntinhas que eu vou juntar-me a você aqui. Qualquer pacote de ajuda para os parâmetros de alta disponibilidade no servidor. Bom, oficial.
temos um suporte de Kubernetes, mas no pacote de ajuda, temos os parâmetros de alta disponibilidade disponíveis? Temos? Eu acho que deveríamos. Eu não sei. Não vejo motivo para porque não tenhamos. Só tem que verificar. O que você acha do servidor de alta disponibilidade do Zabbix quando é colocado num cluster tipo container? Bom, trata-se de decidir em qual direção você quer seguir. E como comecei no começo, todos aqui que acham que a alta disponibilidade é uma varinha mágica, eles continuam utilizando. Tem que ver com os containers. Tem muitos usuários do Zabbix que falam que o Kubernetes é uma tendência e vai ser legal. Então eles começam a configurar e pode haver problemas. Se você realmente sabe o que está fazendo, você pode utilizar o Docker Swarm ou outra ferramenta de container para dar essa alta disponibilidade. Se você não quiser, você pode utilizar o nativo. Então é possível, mas você tem que escolher qual que vai ser o para você. Levando em consideração uma atualização do 6.0, qual vai ser a melhor prática para fazer o upgrade, considerando a alta disponibilidade? Eu acho que não muda de fazer a atualização com o PCS ou de alta disponibilidade, etc. O que atualizar o servidor do Zabbix é uma segunda tarefa, é atualizar o binário. A grande atualização que está acontecendo no banco de dados. Nesse ponto não importa se temos a alta disponibilidade nativa ou não, com 5 minutos. Ainda é um banco de dados, ainda é uma questão de atualizar um binário de servidor conectado ao banco de dados e ele faz a operação. Então você atualiza todos os outros nós escravos, os slaves. Geralmente a alta disponibilidade ajuda a eliminar qualquer downtime e não perde nenhum dado histórico, mesmo que a atualização não seja rápida, mesmo que você tenha muitos terabytes de dados. Mas eu creio que agora, ainda é o momento quando as pessoas atualizam de 5.0, 5.4, 4. Qualquer coisa, e muitas das instalações estão funcionando com distribuições que não estão apoiadas. Então eles têm que mudar para trabalhar tarde, umas coisas comuns, e você tem uma migração para os novos servidores. E quando você tem que construir esses novos servidores, onde você tem um novo Zabbix, você tem a chance de ter a prevenção anterior funcionando, coletando os dados, fazendo monitoramento, preparando um sistema novo, ligado, conectar no novo sistema, e aí você pode pegar os dados históricos e ainda importar ao nosso novo servidor para que a gente migrou. E assim, quando a gente faz a operação, a gente não perde nenhum histórico. Muito obrigado. Como eu monitoro o estado do Zabbix? Levando em consideração que o processo só funciona no... Qual foi o nome? Aqui as primeiras 3 palavras? Zabbix. Como a gente verifica se ele está funcionando? O nó ativo, sempre primeiro de tudo, vai ter os logs e vai continuar e vai ver os apps e você vai ter muitos dos processos. Se o nó está em standby, você tem um gerente que é capaz de checar o estado do servidor e popular os checks. Normalmente ele não tem que fazer isso com uma verificação profunda. É um dashboard no front-end ou comando runtime para verificar o estado de alta disponibilidade para ver se está funcionando ou talvez tenhamos alguns problemas que tenham que ser cobertos. Muito obrigado. Obrigado.